Imagine uma mulher que, em meio ao caos e à opressão, se ergueu como um farol de esperança e liderança para seu povo. Essa é a história de Débora, uma das figuras mais notáveis e inspiradoras da Bíblia. Conhecida por sua sabedoria, coragem e liderança inabalável, Débora desempenhou um papel crucial como profetisa e juíza de Israel em tempos de profunda crise. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida extraordinária de Débora, explorando sua jornada desde a liderança espiritual até a vitória épica sobre o temido comandante cananeu Sísara. Prepare-se para uma narrativa que não apenas conta uma história antiga, mas que ressoa com lições de fé, coragem e determinação que são relevantes até hoje. Após a morte de Ehud, um período de relativa tranquilidade para Israel chegou ao fim. Sem a liderança forte de Ehud, os israelitas voltaram a se desviar dos caminhos do Senhor, mergulhando novamente na idolatria e no pecado. A ausência de um líder justo e sábio deixou o povo vulnerável. E foi nesse momento que Jabim, rei de Canaã, juntamente com seu comandante Sísara, decidiu subjugar Israel. Sísara, um guerreiro temido por sua crueldade e força militar, possuía 900 carros de ferro, uma tecnologia de guerra avançada que superava de longe as capacidades das tribos de Israel, que ainda não haviam desenvolvido tais recursos. Por 2 décadas, os cananeus oprimiram severamente os israelitas, impondo saques constantes, tributos exorbitantes e violência implacável. A vida sob o domínio de Jabim era uma luta constante pela sobrevivência, mergulhando o povo em desesperança e sofrimento. A opressão de Sísara transformou a existência diária dos israelitas em um campo de batalha constante. Saqueios, violência e tributos deixaram a população exausta e desamparada. As colheitas eram roubadas, os homens levados para servir nos exércitos de Canaã, e as mulheres e crianças viviam sob constante ameaça de violência. A desesperança tomou conta, e o povo reconheceu a necessidade de retornar ao Senhor. Com corações angustiados e almas feridas, os israelitas clamaram por libertação, lembrando-se das vezes em que Deus havia resgatado seus antepassados da opressão no passado. Eles recordaram as histórias de Moisés e Josué, de Gideão e outros líderes que, guiados pela fé, conduziram Israel à liberdade. Nesse desespero, surgiu um anseio profundo por uma liderança renovada e divina. Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu as súplicas de seu povo. Decidiu intervir novamente, desta vez escolhendo um líder inesperado para conduzir Israel à liberdade. Em meio à opressão e sofrimento, Deus levantou Débora, uma líder extraordinária e profetisa, cuja sabedoria e justiça eram reverenciadas por todos. Débora não era apenas uma mulher de fé, ela era uma estrategista, uma visionária e uma líder nata. Sua posição como juíza permitia-lhe resolver disputas e guiar espiritualmente o povo, mas Deus tinha planos maiores para ela. A escolha de Débora como líder em um tempo de grande crise destacava a capacidade de Deus de usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos, independentemente das expectativas sociais ou culturais. Débora, cujo nome significa abeja, era a esposa de Lapidô e possuía uma reputação bem estabelecida como profetisa em Israel. Ela recebia revelações e mensagens divinas, guiando o povo em assuntos espirituais e judiciais. Sua capacidade de ouvir e transmitir a vontade de Deus a tornava uma figura respeitada e venerada entre os israelitas. Sob sua liderança, o povo encontrava não apenas justiça, mas também inspiração para viver de acordo com os mandamentos divinos. Débora era uma ponte entre Deus e o povo, interpretando os sinais e orientando a comunidade com uma sabedoria que transcendia seu tempo.
Sua influência era sentida em toda a terra de Israel, e sua voz era ouvida com reverência e autoridade. Em Juízes 4:4-5, é narrado que Débora governava Israel em um período de grande tribulação. Ela frequentemente se sentava sob a palmeira de Débora, localizada entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Era ali que os filhos de Israel vinham buscar justiça, conselho e resolução de disputas. Sob a sombra daquela palmeira, Débora exercia suas funções como juíza com imparcialidade e sabedoria, ganhando a confiança e o respeito de todo o povo. A palmeira de Débora não era apenas um local físico, mas um símbolo de refúgio e sabedoria. Lá, ela demonstrava sua capacidade de liderar em tempos de crise, oferecendo soluções justas e equilibradas para os conflitos internos e incentivando o povo a manter a fé em Deus. Além de resolver disputas legais, Débora proporcionava direção espiritual e moral aos israelitas. Ela os incentivava a voltar ao Senhor, confiar em sua proteção e obedecer aos seus mandamentos. Em um tempo em que o liderançamento feminino era raro, Débora destacou-se, demonstrando que Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos, independentemente do gênero. Sua liderança não se restringia apenas aos aspectos legais e judiciais. Ela era uma guia espiritual que inspirava o povo a viver de acordo com os princípios divinos. Débora entendia que a verdadeira libertação não vinha apenas de vencer os inimigos externos, mas também de superar as falhas internas e a desobediência. Assim, ela trabalhava incessantemente para fortalecer a fé e a moralidade dentro da comunidade israelita. Em meio à opressão de Jabim e Sísara, Deus revelou um plano de libertação que envolvia um homem chamado Baraque, filho de Abinoam, da cidade de Sede. Baraque era um líder militar respeitado e valente, conhecido por sua habilidade na guerra e sua devoção a Deus. Débora recebeu uma palavra do Senhor destinada a Baraque e enviou mensageiros à Sede para convocá-lo. A missão que Deus confiou a Baraque era monumental: liderar um exército de 10.000 homens das tribos de Neftali e Zabulon contra Sísara e seu poderoso exército. A escolha de Baraque não foi aleatória. Ele era conhecido por sua bravura e habilidade estratégica, características essenciais para enfrentar um inimigo tão formidável. Débora, com sua sabedoria e visão divina, sabia que Baraque era o homem certo para esta missão crucial. Em Juízes 4:6-7, Débora instrui Baraque a subir ao monte Tabor com 10.000 homens das tribos de Neftali e Zabulon. Ela promete que Deus atrairá Sísara, comandante do exército de Jabim, ao arroio Sison, onde Deus entregará Sísara e seu exército nas mãos de Baraque e dos israelitas. A ordem divina era clara: reunir um exército significativo e confiar na intervenção divina para a vitória. Este plano não dependia apenas da força militar, mas da fé inabalável em Deus e na justiça de sua causa. Débora enfatizou a necessidade de agir com coragem e determinação, sabendo que a vitória não estava apenas na superioridade numérica, mas na mão de Deus. Essa missão exigia não apenas habilidades de liderança, mas também uma profunda confiança na promessa divina de libertação. Baraque, ciente do perigo da missão, sabe que enfrentar o poderoso exército de Sísara, equipado com 900 carros de ferro, é uma tarefa formidável. No entanto, ele também entende que a promessa de intervenção divina é a chave para a vitória. Débora, com sua fé inabalável, transmite não apenas as instruções, mas também o corajoso espírito necessário para cumprir a missão. Baraque reconhece que, apesar de sua própria bravura e experiência militar, a verdadeira força reside na promessa de Deus.
Ele sabe que sem a confiança divina, a missão seria em vão. Assim, Baraque se prepara para liderar seu exército, não apenas com estratégias de batalha, mas com uma fé profunda de que Deus está ao seu lado, garantindo o sucesso da missão. Inspirado pela firmeza e fé de Débora, Baraque começa a preparar os homens de Neftali e Zabulon para a batalha, que mudará o destino de Israel. A preparação não é apenas militar, mas também espiritual. Um chamado para confiar em Deus e seguir suas instruções com fidelidade. Baraque entende que a vitória não depende apenas da força física, mas da unidade espiritual e da obediência às ordens divinas. Ele mobiliza seus homens com um senso renovado de propósito e esperança, sabendo que estão lutando por uma causa justa e apoiados pela intervenção divina. A presença de Débora ao seu lado não apenas fortalece a moral dos soldados, mas também serve como um lembrete constante de que eles estão cumprindo a vontade de Deus. Baraque, reconhecendo a importância da liderança espiritual de Débora, responde a ela com uma condição: se você vier comigo, irei, mas se não vier, não irei. Débora aceita a condição de Baraque, mas profetiza que a glória da vitória não será dele, mas de uma mulher, cumprindo assim a promessa divina de que Sísara seria entregue nas mãos de uma mulher. Esta condição de Baraque reflete sua profunda confiança na liderança espiritual de Débora, reconhecendo que sua presença é essencial para garantir o favor divino. Débora, firme em sua fé, concorda em acompanhá-lo, mas deixa claro que a verdadeira glória da vitória será atribuída a uma mulher, adicionando uma camada de intriga e expectativa ao desfecho da batalha. Essa profecia não apenas fortalece Baraque, mas também prepara o terreno para uma reviravolta surpreendente na história. Com Débora ao seu lado, Baraque mobiliza os 10.000 homens de Neftali e Zabulon, preparando-os para enfrentar o exército cananeu. A combinação da destreza militar de Baraque e a sabedoria profética de Débora é crucial para enfrentar a poderosa força de Sísara. Baraque organiza estrategicamente suas tropas, posicionando-os em pontos vantajosos no Monte Tabor, onde podem observar os movimentos inimigos. Débora, por sua vez, continua a orientar espiritualmente o exército, lembrando-os da promessa divina e encorajando-os a lutar com coragem e fé. A preparação meticulosa de Baraque e a liderança inspiradora de Débora criam uma atmosfera de confiança e determinação, essencial para enfrentar um inimigo tão formidável. No dia da batalha, Deus intervém de maneira milagrosa. O rio Cison se desborda, transformando-se em um lamaçal que impede os 900 carros de Sísara de se moverem, neutralizando sua maior vantagem militar. Com os carros presos no barro e seu exército em desordem, os israelitas atacam com valentia e força, liderados por Baraque. A intervenção divina não apenas complica a logística militar dos cananeus, mas também simboliza o poder absoluto de Deus sobre todas as forças. A água do rio Cison, antes um obstáculo, torna-se a arma de Deus, desestabilizando o exército inimigo e abrindo caminho para a vitória israelita. Baraque e seus homens, fortalecidos pela presença de Débora e pela certeza da intervenção divina, avançam com confiança, desafiando a superioridade numérica e tecnológica dos cananeus. Débora, observando a batalha, encoraja Baraque com palavras de fé. Levante-se, pois hoje o Senhor entregou Sísara em suas mãos. Sua certeza na vitória divina fortalece Baraque e seus homens, lembrando-os de que a batalha não depende apenas de sua força, mas da intervenção de Deus. Essas palavras não apenas motivam os soldados, mas também reafirmam a crença inabalável de Débora na promessa divina.
A confiança de Débora serve como um farol de esperança, iluminando o caminho para a vitória e garantindo que os israelitas mantenham a fé mesmo diante das adversidades. Sua liderança espiritual é fundamental para manter a moral elevada e garantir a coesão do exército durante o confronto. Com os carros de Sísara presos e seu exército desorganizado, os israelitas avançam com determinação. Deus desbarata o exército cananeu a fio de espada diante de Baraque, causando pânico entre os inimigos. Sísara, vendo a derrota iminente, abandona seu carro e tenta fugir a pé, mas é perseguido implacavelmente até Joset-Goim, onde seu exército é completamente aniquilado. A derrota dos cananeus é rápida e decisiva, resultando em uma vitória espetacular para Israel. A intervenção divina assegura que a promessa de libertação seja cumprida e a opressão de Jabim sobre Israel é finalmente quebrantada. Baraque lidera seus homens com bravura e determinação, garantindo que nenhum soldado cananeu sobreviva, consolidando assim a vitória de Israel. A intervenção divina é evidente na batalha. A promessa de Deus se cumpre de maneira espetacular, demonstrando seu poder e fidelidade. Israel, após 20 anos de opressão, finalmente experimenta a libertação e a vitória, celebrando a derrota de seus inimigos e a eliminação da ameaça de Sísara. A vitória não é apenas militar, mas também espiritual, simbolizando a restauração da fé e da justiça em Israel. O povo se reúne para celebrar a liberdade recém-conquistada, agradecendo a Deus por sua intervenção e por ter levantado líderes como Débora e Baraque para conduzi-los à vitória. Essa celebração marca o início de uma nova era de paz e prosperidade para Israel, livre da opressão dos cananeus. A história de Débora e Baraque torna-se uma inspiração para gerações futuras, lembrando aos israelitas que, com fé e obediência a Deus, mesmo os maiores desafios podem ser superados. A vitória no rio Sison marca o início de uma nova era de paz e prosperidade para Israel, livre da opressão de seus inimigos. A liderança de Débora e Baraque, combinada com a intervenção divina, demonstra que a verdadeira força reside na fé e na confiança em Deus. A história serve como um lembrete de que, mesmo em tempos de desespero, a esperança e a determinação, guiadas pela fé, podem levar à superação das adversidades mais difíceis. Após a derrota no Vale do Rio, Sison-Sísara, o temido comandante cananeu, busca desesperadamente um refúgio seguro. Ele chega à loja de Jael, esposa de Heber, que havia estabelecido seu acampamento longe de sua tribo. Jael, demonstrando coragem e lealdade a Deus, convida Sísara a entrar em sua loja, oferecendo-lhe proteção. Sísara, exausto e sedento, aceita a oferta e entra na loja de Jael, acreditando ter encontrado um refúgio seguro. A hospitalidade de Jael é um reflexo da bondade e da fé, características valorizadas em tempos de crise. Jael recebe Sísara com hospitalidade, oferecendo-lhe leite para beber e cobrindo-o com uma manta. Sísara, exausto e sedento, aceita a oferta e cai em um sono profundo. Contudo, Jael tem outros planos. Determinada a eliminar a ameaça de Sísara, ela se aproxima silenciosamente e, aproveitando-se do sono do inimigo, clava uma estaca em sua cabeça, matando-o decisivamente. Este ato de coragem e determinação de Jael cumpre a profecia de Débora de que a glória da vitória seria de uma mulher. Jael, com sua ação decisiva, não apenas elimina um líder militar perigoso, mas também simboliza a força e a importância das mulheres na história de Israel. A morte de Sísara cumpre a profecia de Débora, que havia previsto que a glória da vitória seria de uma mulher. A notícia da morte de Sísara se espalha rapidamente e Baraque, que estava perseguindo Sísara, chega à loja de Jael. Ele encontra
Sísara morto com a estaca ainda cravada em sua cabeça, confirmando a intervenção divina e a fidelidade de Deus para com seu povo. Este momento marca o fim definitivo da ameaça de Sísara e solidifica a vitória de Israel sobre os cananeus. A coragem de Jael e a liderança de Débora e Baraque são celebradas como exemplos de fé e determinação que levaram à libertação de Israel. A derrota de Sísara não apenas quebra o poder opressivo de Jabim sobre Israel, mas também sublinha o tema recorrente de que Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos, independentemente de gênero ou posição. Jael, a mulher, que corajosamente enfrenta e elimina um inimigo poderoso, torna-se uma heroína na história de Israel, celebrada como um exemplo de valentia e fidelidade a Deus. Sua ação decisiva não apenas elimina uma ameaça imediata, mas também fortalece a fé do povo, mostrando que a verdadeira força reside na obediência e na confiança em Deus. A história de Jael destaca a importância de cada indivíduo na realização dos planos divinos, incentivando a audiência a reconhecer e valorizar o papel de todos na comunidade. Após a batalha, Débora lidera um cântico de louvor a Deus, agradecendo aos líderes e guerreiros que arriscaram suas vidas pela liberdade de Israel. O cântico não apenas exalta a Deus, mas também narra detalhadamente a batalha e a derrota de Sísara, destacando como Deus interveio, enviando uma tempestade que desbordou o rio Cizom e prendeu os carros de ferro de Sísara no lodo. O cântico de Débora é uma expressão de gratidão e reconhecimento do poder divino, servindo como um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Ele reforça a importância da liderança espiritual e da fé coletiva na superação das adversidades, inspirando o povo a manter-se firme na obediência e na confiança em Deus. A história culmina com uma imagem poderosa da mãe de Sísara, que ao esperar pelo retorno de seu filho, não sabe que ele já está morto. Ela observa pela janela e exclamava: "Por que demora a chegada de seu carro? Por que os cascos de seus cavalos param?" Essa cena evoca o custo humano da guerra e o julgamento divino sobre os opressores de Israel. A angústia e a incerteza da mãe de Sísara contrastam com a vitória triunfante de Israel, destacando a futilidade da opressão e a inevitabilidade da justiça divina. Essa imagem serve como um lembrete sombrio das consequências da desobediência e da importância de manter-se fiel aos caminhos de Deus. O cântico de Débora conclui com uma declaração de esperança e justiça. Assim pereçam todos os teus inimigos. Esta poderosa mensagem reforça a fé e a confiança na justiça divina, encorajando a audiência a refletir sobre os mistérios da fé e a compartilhar suas próprias experiências e reflexões. A conclusão do cântico é um chamado à ação e à perseverança, lembrando que a vitória sobre a opressão é possível através da fé e da obediência a Deus. Ele inspira a audiência a manter-se firme em suas crenças e a confiar que, mesmo diante das maiores adversidades, a justiça prevalecerá. Convidamos você a compartilhar seus pensamentos sobre essa história inspiradora. Como a jornada de Débora, Baraque e Jael impactou sua vida ou sua compreensão da espiritualidade? Compartilhe este vídeo com aqueles que buscam inspiração nas histórias de fé antigas como guias para o caminho moderno. Nos vemos no próximo vídeo. Deus os abençoe.